Folha de São Paulo destaca trabalho feito pela Aliança em prol da área de proteção ambiental da Pedra Branca de Caldas. Para falar sobre o assunto, o Jornal da Cidade conversa agora, ao vivo e por telefone, com Daniel Tigel, presidente da Aliança em prol da APA da Pedra Branca. Bom dia, Daniel. Seja bem-vindo ao Jornal da Cidade novamente. Bom dia, Sandro. Bom dia, caros e caras ouvintes. Daniel, que felicidade que é essa, a notícia, a reportagem que a Folha de São Paulo levou aí para todo o país, destacando o importante trabalho de vocês aí, não é, da Aliança em prol da APA da Pedra Branca. Sim. Uma repercussão importante porque o caso que acontece aqui na nossa região, ele não é importante só para a nossa região, ele serve como inspiração para outros municípios em outros estados de todo o país. Então, nesse sentido, o nível nacional dessa decisão e da repercussão dessa reportagem agora na Folha de São Paulo já está servindo como inspiração para outros municípios e outros estados. E lembrando, né, Sandro, sem esquecer que o Jornal da Cidade, da Rádio Vinícola de Andradas, já notificou isso no calor do momento, né? Então, podemos dizer que em primeira mão foi aqui que saiu a informação da decisão do STF, né? Não sei se você se lembra. Sim, é muito bom isso, porque a gente faz um trabalho de formiguinha aqui, ô Daniel, né? Aqui em Andradas a gente faz um trabalho de formiguinha, vocês aí em Caldas fazem um trabalho um pouco mais aperfeiçoado nesse sentido, já tem ali uma base melhor, mas o objetivo é um só, é proteger a natureza. Exato, na verdade mais do que proteger a natureza, é a gente conseguir superar um grande dilema da humanidade, porque a gente quer crescer, a gente quer ter o nosso desenvolvimento. É como a gente fazer isso de maneira harmônica com a natureza que nos dá as condições de vida. Então é um desafio de toda a humanidade. Muito bom. Agora, essa questão, para quem não entendeu direito, a competência para legislar sobre recursos minerais, né, destacando bem, minerais, é da União, mas, de repente, os municípios, eles também têm essa competência por meio de seus órgãos administrativos? Então, basicamente, a legislação sobre direitos minerários, ela é da União, através da Agência Nacional de Mineração, mas, além disso, a competência para poder aprovar atividades de alto impacto ambiental, ela se dá pelo órgão licenciador, que no caso nossa região fica em Varginha, que é estadual, do estado de Minas Gerais. De qualquer maneira, tanto o caso nacional, né, dos direitos minerários, como o caso do licenciamento ambiental, eles estão além da atribuição do município. Entretanto, existe uma questão importante. Se você tem um patrimônio ambiental de grande importância, você pode criar uma unidade de conservação, como é o caso da nossa APA aqui em Caldas. E a unidade de conservação, como ela é regida por uma legislação federal, então, e a legislação federal permite que o município, na sua unidade de conservação, restrinja determinadas atividades econômicas, você tem aí um atalho que permite que o município possa fazer restrições a determinadas atividades poluidoras antes mesmo do licenciamento ambiental ou de concessão de nível federal. Entendi, Daniel, mas fiquei com uma dúvida ainda. Esses órgãos municipais que são ligados ao meio ambiente, cada cidade tem um nome, não é? Aí em Caldas, inclusive, tem o órgão que delibera... Sim, o CODEMA, né? O CODEMA e me parece que tem um ou outro a mais... O CONGEAPA. Oi? Sim. O CONGEAPA, que é o Conselho Gestor da APA. Isso, esse que eu estou tentando lembrar o nome. Eles também têm aí uma importância fundamental nesse processo? Justamente é isso que a lei federal, quando ela legisla sobre a criação de unidades de conservação, sejam essas unidades de conservação municipais, estaduais ou federais, unidade de conservação, Sandro, é tipo parque, área de proteção ambiental, reserva biológica, tudo isso são unidades de conservação. A lei federal que cria essas unidades, né, que é a 9985 de 2000, ela também diz que essas unidades de conservação elas têm que ter um conselho gestor com participação da sociedade civil. Então, se a unidade de conservação ela é municipal, o conselho que faz a gestão dessa unidade, ela é também municipal. Então, no caso de Caldas, nós temos a APA da Pedra Branca,
que é municipal. Então ela tem o CONGEAPA, que é o Conselho Gestor da APA Municipal, e ele é municipal. Muito bom. Ô Daniel, eu não sei se seria exagero dizer que quando surgiu essa confusão, a alteração do artigo 51 da lei de 2006, que causou tanto clamor aí em Caldas e por extensão na nossa região, naquele momento a gente não teria previsto o final dessa questão, mas pelo que eu estou entendendo, acabou sendo benéfico para todo o país isso que aconteceu em Caldas. Eu também concordo com você, Sandro, porque chamou muito a atenção de toda a região e também do nível nacional. Não é à toa que a Folha de São Paulo entrou em contato e quis retratar. Aliás, até contar uma coisa em primeira mão para o Jornal da Cidade, né? A jornalista, né, que é responsável pelo setor de meio ambiente da Folha de São Paulo, disse que escolheu o caso de Caldas para poder publicar no âmbito do 1 ano da tragédia de Brumadinho. E ela disse que o motivo dela ter tomado essa decisão é que ela queria também inspirar de que é possível impedir que esse tipo de dominação sobre o município aconteça. Então, isso eu estou falando de primeira mão, pouca gente sabe, mas quando eu perguntei para ela, eu falei, por que você está querendo fazer uma reportagem sobre o nosso caso? Ela falou, porque eu quero escrever agora no âmbito do 1 ano de Brumadinho. E eu acho importante não só falar dos problemas, mas também falar de possíveis soluções. E ela disse que acreditava que Caldas é uma possível solução, pelo menos um caminho que permite que os municípios tenham maior controle sobre a sua situação. Então, de fato, aquela confusão toda que aconteceu, ela chamou a atenção, né? Chamou a atenção sobre o fato de que havia um pequeno município de 15 mil habitantes que estava tomando o seu desenvolvimento, as rédeas do seu desenvolvimento nas suas próprias mãos, com coragem e determinação. E está afastado definitivamente o risco do artigo 51 ser alterado? Não existe mais essa possibilidade? Olha, nunca se pode falar nunca. Eu poderia dizer que a situação atual, eu diria que é extremamente improvável que isso possa acontecer. Principalmente porque ficou muito claro, Sandro, que aquela alteração ela estava se dando por interesses que não eram muito transparentes. Havia interesses econômicos ou políticos, não sabíamos muito bem, mas havia interesses que não eram os interesses da população, eram interesses que não estavam claros. E como isso ficou muito explícito naquela época, se houver hoje um novo pedido de tentativa de alteração, isso deve ficar mais patente ainda. Em especial porque a reversão, né, ou seja, a volta da lei à sua forma original, que se deu agora em 2020, ela se deu com o fundamento da decisão do Supremo Tribunal Federal. E essa decisão não tem como mudar. Essa decisão ela é absoluta, porque ela é depois de passar por absolutamente todas as instâncias judiciais do país. Não cabe recurso. Não cabe mais recurso. Todos os recursos já foram esgotados. Última questão ainda que eu quero colocar para você, Daniel, que é um trecho da reportagem. Eu vou ler aqui para o ouvinte da Rádio Vinícola poder entender e depois você, por favor, poder comentar. Abre aspas. Apesar de boa parte da população ser crítica aos impactos da mineração no território, articuladores da criação da área protegida, diversas entidades reunidas na aliança em prol da APA da Pedra Branca, buscaram dialogar com as famílias de funcionários de mineradoras sem fazer oposição à atividade. Fecha aspas, e aí são palavras do Daniel Tigel, presidente da aliança em prol da APA da Pedra Branca. Daniel, como que foi esse diálogo? Porque nós sabemos que o Brasil ele vive um momento tenso. Parece que ninguém pode falar nada que vira briga, né? Exato, e foi justamente esse sentimento, né? Primeiro fator que a gente sempre tentou colocar na mesa, e sempre repetimos muitas vezes nos diálogos, era de que problemas ambientais que ocorram com atividades de mineração não podem ser colocados nas costas dos trabalhadores e das trabalhadoras que estão atuando na mineração. São pessoas dignas, pais, mães de família que estão trabalhando, recebendo seu sustento com dignidade e honestidade. Você não pode passar conta sobre essas pessoas como sendo responsáveis por algo que é de responsabilidade dos proprietários ou dos engenheiros ou dos técnicos, que eles sim são os tomadores de decisão dentro da empresa.
E nesse sentido, o primeiro passo que a gente tomou, além de diálogos informais que fizemos em vários momentos, né, inclusive em momentos de tensão, né, sempre tentando lembrar que somos todos irmãos no mesmo município, vivemos. Foi uma única reunião que nós fizemos, queremos fazer outras, nós estamos em diálogo para fazer outras, com o sindicato de representação dos funcionários, né, a Metabase. E chegamos a fazer, funcionários da mineração, e chegamos a ver a possibilidade de algum tipo de manifestação conjunta, que ainda está em construção, no sentido de ponderar, explicitar, manifestar a importância de que o comércio de Caldas, as pessoas, elas não tenham uma visão de preconceito com relação a quem está trabalhando no setor da mineração. São trabalhadores como outros setores, como outros trabalhadores em todas as áreas, que devem ser respeitados enquanto pais e mães de família. Então, nesse sentido, temos tentado avançar. Claro que a tensão sempre existe, é óbvio que momentos de tensão existem em todos o processo, mas não há sentido em criarmos mais oposição numa situação em que o país está tão dividido, né? Então a gente tem que tentar buscar o máximo possível construir pontes. Então a afirmação nossa na Aliança sempre é de que nós não somos simplesmente contra a mineração e ponto, não é isso. As atividades de mineração estão funcionando, estão com licença de operação, estão funcionando de forma regular, sem maltratar a legislação ambiental, podem continuar à vontade durante todo o seu prazo de licenciamento, que em alguns casos atinge até 80 anos. Então tem o seu ciclo que vai até o final. Outro argumento que a gente usa sempre, Sandro, para lembrar, é que é importante também que as empresas dialoguem com seus funcionários sempre para lembrar que uma atividade de mineração, ela é safra única, entre aspas, né? Ela é diferente da agricultura, que você tem múltiplas safras. Ou seja, é natural na mineração que em algum momento o ciclo termine. Isso é parte desse tipo de trabalho. E é importante que seja feito sempre um diálogo junto aos trabalhadores para que eles tentem ir juntando algum tipo de poupança ou preparando o campo, preparando o terreno para um dia em que eventualmente termine um determinado ciclo, um determinado local, determinada frente de lavra. Bacana. Daniel, quero agradecer sua participação aqui no Jornal da Cidade, dizer que aqui o microfone sempre é seu, você precisando, parabenizá-lo pelo trabalho e também compartilhar a minha alegria de ver que esse trabalho que vocês iniciaram já há algum tempo na cidade de Caldas, ele foi crescendo, né? A semente foi lançada e agora vem um resultado aí que vocês estão influenciando positivamente o país nessa questão. Nós que agradecemos, sempre o Jornal da Cidade, muito atento às notícias da região, e é como você falou, nosso trabalho de formiguinha aqui localmente pode servir de inspiração também para outros processos que estejam menos avançados. Obrigado, Sandro. Obrigado, Daniel. Bom fim de semana. Para você também. Nós conversamos ao vivo, por telefone, com o Daniel Tigel, presidente da Aliança em Prol da APA da Pedra Branca, da cidade de Caldas. Ele participou conosco para falar sobre uma reportagem feita pela Folha de São Paulo, divulgando as conquistas feitas por essa associação, por essa aliança em prol da Pedra Branca. Jornal da Cidade. Destaques dessa edição.